Olá, turma! Espero que todos vocês estejam bem. Hoje a nossa aula é sobre números inteiros. Vamos relembrar? O conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Vamos lembrar aqui que a letrinha que representa o conjunto dos números inteiros é a letra Z. Observe aqui que nós temos reticências, isso significa que a gente tem uma infinidade de números antes desses aqui, e essas finais indicam que a gente tem uma infinidade de números depois desses aqui. Então, nós podemos representar pelos números -3, -2, -1, 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos, que é esse sinal aqui de negativo, enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhados do sinal mais, sinal positivo. Adição e subtração de números inteiros. A adição e a subtração de números inteiros envolve algumas regras básicas essenciais para a obtenção do resultado correto. Para uma melhor fixação dessas regras e como utilizá-las, vamos demonstrar os cálculos seguidos da respectiva regra matemática. Primeiro caso. Quando não ocorrer a presença de parênteses nas operações, devemos proceder da seguinte maneira. Quando os sinais dos números são iguais, devemos adicionar mantendo o sinal dos números. Vamos ver aqui alguns exemplos para facilitar. Nós temos aqui 9 positivo e 9 positivo. Observe, positivo e positivo. Então, continua positivo e somamos 9 mais 9, 18. Então, o resultado é mais 18. Esse 18 pode ficar com sinal de positivo ou não, que ele vai continuar sendo positivo do mesmo jeito. Segundo caso, -12, -14. Observe que são sinais iguais. Conserva o sinal de negativo e soma os números. 12 mais 14, 26. Nesse caso aqui, a gente não pode deixar de colocar o sinal de negativo, ok? Então, resultado menos 26. Mais 4, mais 6. Então, o sinal continua positivo e só somar. 4 mais 6, 10. -7, -8. Conserva o sinal de negativo. 7 mais 8, 15. Então, resultado menos 15. Quando os sinais são diferentes, devemos subtrair os números, mantendo o sinal do número de maior módulo. Observe, aqui nós temos -4 mais 6. O maior número, ou seja, o número de maior valor é 6. O sinal que está nele é positivo, então o resultado será positivo. Depois é só subtrair. 6 menos 4, 2. Então, resultado mais 2. Segundo exemplo, -10 mais 5. Então, 10 é o número de maior valor, maior que 5. Então, o resultado será negativo. Então, menos 10 menos 5, 5. Resultado, menos 5. Outro exemplo, -20 mais 36. Observe, 36 é maior que 20, então o resultado será positivo. Depois é só subtrair. 36 menos 20, 16. -60 mais 80. 80 é maior que 60, então o resultado será positivo. 80 menos 60, 20. Então, mais 20. Segundo caso. Caso ocorra a presença de parênteses nas operações entre os números inteiros, devemos eliminá-los utilizando o jogo de sinal. Então, aqui observe, nós temos -8 mais -2 mais -7. Então, o -8 a gente repete para eliminar os parênteses, mais com menos, menos, repete o 2, jogo de sinais novamente, mais com menos, menos, repete o 7. Observe que os sinais continuaram todos iguais, ou seja, todos negativos. Então, a gente conserva o sinal e soma os números. 8 mais 2, 10, mais 7, 17. Então, menos 17 é o resultado dessa operação. Outro exemplo. Mais 81, mais menos 12, menos mais 7. Então, vamos eliminar primeiro dos parênteses. Mais 81 repete. Mais com menos, menos. Agora, repete o número 12.
Jogo de sinais novamente, menos com mais, menos, e repete o 7. Observe que agora nós temos sinal positivo, negativo e negativo. A gente pode optar por repetir o primeiro número que está positivo e vamos resolver os dois números que ficaram com sinais iguais. Então, observe, negativo e negativo. Então, repete o sinal de negativo e soma 12 mais 7, 19. Agora, nós temos um número positivo e outro negativo. Quando isso acontece, a gente vai conservar o sinal do maior número. Lembrando, 81 é maior que 19, então o sinal vai ser positivo. Mais. Depois é só subtrair. 81 menos 19, 62. Então, o resultado será mais 62. Ou então, só 62, que vai continuar positivo do mesmo jeito. Agora, vamos ver como é, para quem não lembra dessas regrinhas, certo? Vamos relembrá-la. Ao eliminar parênteses, utilize o seguinte quadro de sinais. Então, mais com mais, mais com menos, menos, menos com mais, menos e menos com menos, mais. Ou então, sinais iguais, positivo, e sinais diferentes, negativo, ok? Espero que todos tenham relembrado. Um forte abraço, certo? Da professora Aline. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunte através da plataforma, certo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe a todos.